Para entender o Brasil de hoje, a gente precisa olhar para uma ferida que, nossa, continua muito aberta: a intolerância contra o candomblé. Então a grande pergunta que a gente tem que fazer é essa: por que uma religião que é, assim, parte da alma cultural do Brasil virou alvo de uma perseguição tão implacável? E a resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa, bem mais profunda. Não é só sobre intolerância entre fés diferentes, sabe? O que acontece com o candomblé é, na sua essência, um problema de racismo. E para a gente entender isso direito, tem um termo exato: racismo religioso. Porque, olha, não é só um desrespeito a uma crença, é um ataque direto a tudo que ela representa: a cultura, as tradições, os territórios e, no fundo, a um modo de vida negro. Para sacar como a gente chegou nesse ponto, precisamos voltar lá no começo de tudo. Vamos mergulhar nas raízes históricas dessa perseguição. Olha, tudo começa lá no período colonial. Para justificar a brutalidade que foi a escravidão, era preciso criar uma história, uma narrativa. E essa narrativa, como o pesquisador Sidney Barreto Nogueira explica muito bem, foi a de uma hierarquia racial. Tudo que era europeu era superior e tudo que era africano, da cor da pele, a cultura, era considerado inferior. E aí, nesse processo, as religiões africanas foram desumanizadas, sabe? Foram rotuladas como bruxaria, feitiçaria, uma coisa que precisava ser combatida e eliminada. Aí, com o fim da escravidão, lá em 1888, a gente podia esperar que a perseguição acabasse, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. O racismo, que já era estrutural, só se adaptou. E a perseguição religiosa ganhou uma ferramenta nova: a própria lei. E essa ferramenta, a lei, foi usada com muita força. Imagens como essa aqui, de uma batida da polícia num terreiro em 1918, se tornaram comuns. E não era um ato isolado, não. Era política de Estado mesmo, com base no Código Penal de 1890. O que antes a escravidão justificava, agora era a própria lei que criminalizava. Agora, vamos entender como essa perseguição se manifestou no campo das ideias, através da demonização dos orixás. A estratégia foi, assim, sutil e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Em vez de simplesmente proibir, a cultura dominante pegou toda a complexidade da cosmologia africana e distorceu, forçou a caber numa caixinha que não era dela: a lógica cristã de uma batalha cósmica entre um bem e um mal absolutos. O caso mais clássico disso é o de Exu. No candomblé, Exu é o orixá da comunicação, o mensageiro, o guardião dos caminhos. Ele é um movimento, a dinâmica, uma força que não é nem boa nem má por natureza. Mas, nesse processo de distorção, ele foi associado à figura do diabo do cristianismo, um ser que é a representação do mal puro, da perdição, uma comparação que não tem pé nem cabeça, totalmente falsa e mal intencionado. E essa fala do Baba Ebe Luiz resume perfeitamente a dor e a injustiça disso tudo. A figura do diabo simplesmente não existe na cosmologia do candomblé. Mas mesmo assim, seus praticantes são forçados a se defender o tempo todo de uma acusação que não faz o menor sentido dentro da própria fé. E essa demonização histórica, infelizmente, não ficou lá no passado. Ela alimenta diretamente os conflitos que a gente vê até hoje. Aquela associação antiga dos orixás com demônios serve hoje de base para uma coisa chamada teologia da batalha espiritual, que é pregada por alguns grupos religiosos. E nessa visão de mundo, o candomblé e seus terreiros são vistos como se fossem postos avançados do inimigo que precisam ser combatidos, eliminados. E essa batalha tem consequências bem concretas e violentas. Os dados oficiais de denúncias de intolerância religiosa são assustadores. A gente vê aí centenas de casos reportados em um único semestre, o que mostra que os ataques não são só uns incidentes isolados, mas sim um fenômeno grave e que não para de acontecer na nossa sociedade. Mas essa história não é só sobre perseguição, não. É também, e muito, sobre resistência. No meio de tanto ataque, o candomblé não só sobreviveu, ele se fortaleceu, se transformou num pilar de identidade e comunidade. Forjados no fogo da perseguição, os terreiros acabaram se tornando muito mais do que só espaços religiosos. Eles evoluíram para ser o coração pulsante das suas comunidades. Pensa assim: hoje, um terreiro funciona como se fosse uma verdadeira ilha de África no Brasil. É uma escola que transmite saberes ancestrais. É um porto seguro que ajuda a construir a identidade negra. É um centro comunitário que acolhe, que cura e que guarda a memória, a cultura e a história que tantos tentaram apagar. Essa citação aqui reforça exatamente isso. O candomblé não é apenas um conjunto de rituais. É toda uma estrutura social e educativa completa que forma pessoas e fortalece comunidades inteiras. Então, o ponto central é este aqui.
Quando um terreiro é vandalizado, não é só um templo que está sendo atacado. É a memória, é a identidade, a cultura e a própria existência de uma parte fundamental do que forma o povo brasileiro. É um ataque ao Brasil, no fim das contas. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem incômoda. O Brasil adora se orgulhar da sua diversidade, da sua mistura, né? Mas como é que a gente pode celebrar essa identidade se as próprias raízes culturais que nos formaram como povo continuam sendo alvo de uma guerra sistemática? É uma questão para a gente levar para refletir.